Este será o nosso penúltimo estudo antes da eleição que nós realizaremos no próximo domingo. No próximo domingo nós teremos eleição para oficiais, eleição para presbíteros e para diáconos. E o estudo de hoje é um estudo que foi preparado e aplicado no curso que nós oferecemos para os homens da igreja, o curso bíblico sobre liderança. Ele trata dos pré-requisitos para alguém ser oficial da Igreja de Cristo, da Igreja Presbiteriana de Aracaju, que é parte do corpo de Cristo. Como este estudo ele faz parte daquela orientação constitucional que diz que a igreja precisa sempre ser instruída pelo menos um mês antes, um mês que antecede a eleição, então nós vamos tratar novamente deste assunto e certamente aqueles irmãos que fizeram o curso lembrarão das palavras que nós compartilhamos enquanto estivemos juntos. Introdutoriamente, nós precisamos iniciar o estudo de hoje, a mensagem de hoje, lembrando que uma das práticas mais perigosas da igreja hoje é a desconsideração das orientações de Deus quanto ao tipo de pessoa que Ele deseja na liderança da igreja. Então, desconsiderar aquilo que Deus requer para que um homem seja oficial da Igreja de Cristo é um grande perigo, é uma prática extremamente perigosa. E quando nós estudamos o que o Senhor Jesus Cristo Ele nos ensina e quais são os requisitos para alguém ser oficial da igreja, nós notamos e percebemos que podemos dividi-los em três momentos, ou poderíamos mostrar aos irmãos, ensinar aos irmãos nesta manhã, que se um homem deseja ser oficial da igreja do Senhor, ele precisa obedecer pelo menos três requisitos. O primeiro deles, vocação ou chamado de Deus. O segundo deles, qualificações bíblicas para ser um oficial. E o terceiro, ele precisa ser eleito pela Assembleia e ele precisa passar pelo exame do conselho. Então, a igreja presbiteriana, ela fundamenta toda a doutrina que diz respeito aos ofícios, não inicialmente na escolha da Assembleia, na aprovação do exame feito pelo conselho, ou das qualificações ou das qualidades que ele apresenta e que se encaixam na Bíblia. A primeira coisa que deve ser ensinada à igreja do Senhor e que a igreja presbiteriana ela mostra para o povo de Deus e fundamento inicial, digamos assim, o primeiro fundamento que deve nos nortear, nos dirigir neste assunto, é que se um homem deseja ser presbítero ou diácono, porque ele pode desejar, ele pode almejar este ofício, primeiramente ele precisa receber o chamado de Deus. Ele precisa ser vocacionado pelo Senhor. A Bíblia declara claramente que toda pessoa que é salva por Deus, ela é salva para servir. Então, veja um texto inicial que nós vamos utilizar em Efésios capítulo 2. Vamos para a carta de Paulo aos Efésios. Vamos abrir juntos a palavra de Deus. Então, vocês podem estar perguntando onde é que o pastor vai encontrar em Efésios 2 algo que diz respeito ao ofício de presbítero ou ao ofício de diácono. Na realidade, nós encontramos um ensinamento aqui que ele é norteador, ele dirige a igreja, porque a declaração bíblica é que você não deve fazer algo para ser salvo, mas que você é salvo para fazer algo pela causa de Cristo, ou para praticar boas obras para a causa de Cristo. Então, Efésios 2, versículos de 8 a 9, um texto extremamente conhecido por todos nós, nos diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, geralmente enfatizamos bastante Efésios 2, 8 e 9. Mas nos esquecemos que a vida cristã, ela não começa e termina com a salvação
dada por Cristo a nós, recebida pela fé, que é um presente que Ele concede a todo aquele que se entrega a Ele, mas é o início de uma carreira que começa quando alguém é convertido para Cristo. Aí o versículo 10 vai nos dizer por quê. Vai nos dizer que Deus não somente nos escolheu para a salvação, e aqui é uma informação geral, é uma palavra para toda a igreja. Deus não somente nos escolheu para a salvação, mas também nos escolheu para o trabalho no corpo de Cristo, para trabalhar na igreja. Versículo 10, vamos ler juntos? Vamos lá? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então todo crente, nós já vimos isso, é um sacerdote de Deus. Em Cristo somos todos sacerdotes. Em Cristo, como sacerdotes de Deus, fomos capacitados com dons espirituais para trabalhar para a edificação da igreja. O objetivo do dom espiritual, nos ensina o Senhor, é edificar o corpo de Cristo. Eu não devo usar o dom para minha própria edificação, mas eu devo utilizar o dom que possuo, se ensino, se socorro, se oração, se administração, se ofício, presbítero, diácono, eu devo usá-los para edificar a igreja de Cristo, para que o edifício espiritual, que é a casa de Deus, ele consiga, ou ele continue a crescer, Então, além de chamar pessoas para a salvação e para o serviço, Deus também chama pessoas para o ministério de liderança. Então, o chamado ou vocação dados por Deus é o primeiro requisito básico e fundamental que um homem deve demonstrar para a igreja, se ele deseja o ofício, se ele deseja ser um presbítero ou um diácono. Efésios capítulo 4, vamos passar uma página. Capítulo 4, no versículo 12, o versículo anterior, ele diz respeito aos dons ligados à liderança. Versículo 11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que finalidade? Vamos ler o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus chama pessoas para servir. O chamado de Deus, primeiramente, salva o pecador e depois diz: você é o meu soldado. Você agora deve militar nas minhas fileiras. Você pertence ao meu reino, eu libertei você do reino de trevas, logo você deve servir, e servir ao seu rei com gratidão, com alegria. E servir ao seu rei envolverá também o serviço ao seu próximo, ou ao seu companheiro de jornada ou de batalha. E veja que tudo aquilo que o Senhor nos dá, nos capacitando com dons, tem por finalidade, segundo o versículo 12, aperfeiçoar os santos. Os santos são os crentes e seus filhos. São aqueles que foram separados por Deus, que fazem parte do povo da aliança, da nação santa, da igreja de Deus. De maneira que, quando eu recebo um dom do Senhor, eu devo utilizá-lo para edificar o meu irmão, para que ele então desempenhe o seu serviço e assim, juntamente com todo o povo de Deus, edifique o corpo de Cristo. O ministério de presbítero e diácono, portanto, na igreja presbiteriana, parte da igreja de Cristo Jesus, se fundamenta na doutrina da vocação. Se o homem não tiver chamado ou vocação, ele não conseguirá êxito neste ofício. Não adianta escolher, desejar ser um pastor, ser um diácono,
se ele não tem o chamado ou vocação para tanto. Não adianta. Percebam que a vocação é definida pela nossa Constituição, e eu preciso mencioná-la, é um instrumento importante na forma de governo da igreja, e ele é baseado na Escritura Sagrada, e todo crente precisa conhecer. A Constituição define vocação com essas bases bíblicas. Ouçam apenas, vejam o que diz: vocação para o ofício na igreja é a chamada de Deus. É a chamada de Deus pelo Espírito Santo, por meio do testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus, por intermédio de um concílio. Então veja como funciona. A vocação, primeiro, é um chamado a um testemunho interno do Espírito Santo. Deus me chamou, Deus me vocacionou, então eu me apresento à igreja, e antes mesmo de dizer ao conselho de presbíteros que cuida de mim, que me apacenta, que está sempre comigo na igreja, eu começo a exercitar, servindo o povo de Deus, que começa a reconhecer e a perceber que de fato eu tenho aquele dom. O conselho então, ou o concílio da igreja, recebe este jovem ou este homem, o examina, ouve aquilo que ele está dizendo em seu coração ser experimental em seu dia a dia, porque se ele se diz chamado, mas ele não apresenta esta vocação no dia a dia, ele então não conseguirá, ele não desenvolverá bem o seu dom, ele jamais teve ou possuiu este dom, seria a melhor colocação. Mas se ele possui, a igreja então o escolhe, o elege, é confirmado por Deus, e o concílio então o recebe. Então, a base da vocação, ela tem duas partes que se completam. A primeira delas é o chamado interior, é o testemunho interno do Espírito, é algo pessoal, é algo que faz com que você deixe tudo por amor a Cristo. Mas a segunda parte, que acompanha esta experiência do homem com Deus, é o chamado exterior, é o reconhecimento da igreja. A igreja precisa reconhecer este chamado. E como é que a igreja confirma este chamado? Por meio de uma eleição. Suponhamos, irmãos, e assim funciona na Igreja Presbiteriana do Brasil, que aqueles irmãos indicados que já estão no ofício ou que desejam o ofício, no domingo que vem, no momento da eleição, não sejam eleitos. A vocação termina, a vocação ela acaba. Não, se ele almeja o serviço e não a posição ou o cargo, se não for eleito, continua com o desejo de ser um presbítero ou de ser um diácono, continua servindo independentemente do ofício, porque para ele não é cargo, porque para ele não é posição. Se ele deseja ser um oficial da igreja, porque ele quer servir a Cristo, ele não vai ser levado por aquilo que muitos homens, pelo caminho que muitos homens são conduzidos e têm caído, porque estão almejando poder, glória, reconhecimento de homens. Às vezes os concílios falham, e nisso nós precisamos também perceber como nós precisamos do Senhor quando aprovamos alguém que de cara já revela não ter vocação. Certa vez um homem se apresentou a um presbitério e quando examinado pelo presbitério, pelos presbíteros e pastores daquele concílio, e foi questionado quanto ao seu chamado, disseram: por que você quer ser pastor? Ele disse: porque eu quero ter vez. Esse já devia, vá para casa, você não serve. E o resultado prático é que este ministério não tem sido frutífero para a igreja de Deus, porque se um homem é vocacionado, ele jamais vai dizer: eu quero ter vez. Ter vez aonde? Quando no reino de Cristo quem quer ser o maior deve ser o menor. Ter vez para quê? Se quando você deseja o ministério, você renuncia a muitas coisas. Então, se a pessoa
ela segue a orientação bíblica, ela vai seguir, por exemplo, 1 Timóteo 3:1, que é a passagem que agora nós vamos começar a ver para o nosso segundo pré-requisito. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 3. A pessoa que revela ter o dom ou o chamado para o ministério presbiteral ou diaconal, ele segue a orientação bíblica, e a orientação bíblica no versículo de número 1 de 1 Timóteo 3 é a seguinte. Vamos ler juntos 1 Timóteo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. A orientação bíblica é: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Esta pessoa não almeja a posição ou cargo de liderança. Esta pessoa almeja o serviço. E, portanto, se tem chamado ou vocação, o segundo pré-requisito é possuir as qualificações bíblicas para ser oficial da igreja. Então, existem dois textos do Novo Testamento, textos principais, que apresentam as qualificações da pessoa para o ofício. O primeiro deles, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 16, e o segundo é aquele texto em Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Então, eu vou ler, primeiramente, Timóteo 3, do versículo 1 ao 16, e a partir dele nós iremos então seguir a orientação da palavra do Senhor para as qualificações que nós vamos ver hoje. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Agora vamos para Tito capítulo 1. 1 Timóteo, 2 Timóteo, encontramos a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, dos versículos 5 a 9, nós encontramos novamente a orientação bíblica a respeito do ofício. Aqui nós vamos perceber que a palavra presbítero ou bispo apontam para um único ofício. Presbítero quer dizer ancião, aquele que é mais velho sobre os mais novos. Isto envolve maturidade e experiência espiritual com Deus. Prática de vida cristã no exercício do ofício. Bispo quer dizer guardião,
supervisor, aquele que superintende o rebanho de Cristo. Então, não são ofícios diferentes, mas presbítero e bispo apontam para o mesmo ofício, o ofício de presbítero. Então, Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Percebam que está falando do mesmo ofício. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, mordomo de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si, ou que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, tomando esses dois textos principais, nós podemos trabalhar este segundo pré-requisito para alguém ser um oficial na Igreja de Cristo e classificar que estas qualidades elas podem ser divididas em três áreas. Um oficial, ele precisa ter qualidades bíblicas e elas podem ser divididas em três áreas: a vida familiar, caráter e conduta cristã e integridade doutrinária. Então, vamos ver estas três áreas, já lemos as duas passagens e vamos mencioná-las aqui agora. Agora, primeiramente, vamos refletir sobre o seguinte: há uma palavra que é a base que sustenta todas as qualidades exigidas de um presbítero ou diácono, que nós acabamos de ler agora em Timóteo e Tito. A palavra é irrepreensível. Então, a palavra irrepreensível sustenta todas as qualidades de um oficial. Isso não significa imunidade ao erro. Isso não significa uma perfeição impecável, pois nesse caso ninguém estaria qualificado para o ofício. Mas o que se exige, entretanto, para alguém ou de alguém que deseja o ofício, é que seja uma pessoa piedosa, que tenha uma vida santa, que tenha uma reputação irrepreensível dentro da igreja e fora da igreja, dentro da casa de Deus, mas também no mundo. Então, a primeira área que trata destas qualificações é a vida familiar. E a vida familiar de uma pessoa é um pré-requisito muito importante para o seu ministério na igreja. Perceba que lá fora no mundo, o mundo não está preocupado se os magistrados ou se os governantes, eles são fiéis à sua família. Agora perceba um país que tem por base estruturas fundamentadas na Escritura. Recentemente um homem importante da agência de inteligência dos Estados Unidos da América, uma nação que foi fundamentada na palavra, renunciou o seu importante cargo porque descobriram que ele estava sendo infiel a um casamento, ou para com a sua esposa, com quem ele vivia casado por mais de 25 anos. Aquele homem redige a sua renúncia e mostra a sua vergonha. E o que foi que fundamentou aquele homem a fazer isso? Ele se considerou repreensível. Então, a repreensibilidade lá fora não é uma preocupação para os ímpios, e muitas vezes nós escolhemos os nossos governantes pensando assim: esse partido me agrada, esse não me agrada, quando na realidade, torno a lembrar, as nossas bases deveriam ser semelhantes quando falamos de vocação, na igreja ou fora da igreja. Este homem é fiel à sua esposa, este homem defende os princípios da palavra de Deus. Então, geralmente, nós não estamos muito preocupados lá fora, enquanto deveríamos. E o que dizer dentro da igreja?
Muito mais sério ainda. Um homem de Deus, ele não estará imune a erros. Ele não alcançará neste mundo uma perfeição impecável. Mas como nós aprendemos no último domingo à noite, ele deve viver na dependência do Senhor, que diz: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele persegue a perfeição. Ele luta por buscar cumprir as qualidades exigidas por Deus para o ofício. E vida familiar, irmãos, para um homem de Deus que deseja o ofício, é um pré-requisito muito importante. E existem dois aspectos práticos aqui mencionados em 1 Timóteo. No versículo 2, observem comigo, é que ele precisa ser marido de uma só mulher. O oficial é homem de uma só mulher, devotado à sua única esposa. Naquele período de transição, existia ainda entre os pagãos, lembrem-se que Timóteo foi pastor em Éfeso, a prática da poligamia. Então, a maneira de se retornar a um princípio esquecido e restaurado por Cristo, da monogamia, da fidelidade à sua esposa, percebam que foi um tratamento importante quando os oficiais começaram a ser escolhidos na igreja antiga. Eles não podiam ter mais de uma esposa. Como é que isso estava funcionando naquele período? Em um período de transição, algumas questões éticas foram toleradas, obviamente. Mas à medida em que as gerações estavam sendo formadas, a orientação bíblica foi novamente restaurada. E homens, maridos de uma só mulher, é que deveriam ser escolhidos para o ofício. Porque se fossem escolhidos homens que possuíam mais de uma esposa, os meninos, os garotos iam crescer dizendo: eu posso ser pastor no futuro, na igreja, tendo uma, duas ou três mulheres. Agora percebam, irmãos, que a ênfase aqui é dada na fidelidade conjugal. E o pecado sexual, ele desqualifica qualquer homem para o pastorado. E aí nós percebemos ou enfrentamos uma situação difícil na igreja brasileira, quando certa vez um antigo professor meu, ele falou, sendo ele holandês, ele disse que o problema na Holanda, em sua época, na igreja, era o dique. Vocês sabem que na Holanda existem muitos diques, a engenharia lá, porque a cidade, ou o país, é o país baixo, né? Abaixo do nível do mar, precisa dos diques para conter o avanço das águas. E ele dizia que os pastores lá caíam no dique. Por quê? Porque o problema deles lá era a bebida em excesso, sem moderação. E aqui ele viu que o problema dos pastores brasileiros era o rabo de saia. E o que nós estamos percebendo é uma infidelidade da parte dos pastores e até mesmo dos oficiais, quando se divorciam, se casam, traem suas esposas, mas mudam de mulheres e continuam no ofício. A igreja tolera, os concílios passam a mão na cabeça, mas diante de Deus estes homens estão desqualificados. Para o pastorado, eles já foram desaprovados pelo Senhor. A aparente bênção se transforma em maldição, porque o requisito exigido pelo Senhor é que ele seja marido de uma só mulher, que ele seja fiel à sua esposa. Liderança espiritual familiar caminha junta também. Vejam que 1 Timóteo 3, versículo 4, vai nos mostrar isso. O oficial deve ser alguém que governa, lidera, preside e administra bem a sua família. Você pode me perguntar: pastor, quer dizer então que para ser presbítero e diácono é necessário que o homem esteja casado? Não é uma regra fixa que este homem esteja casado, mas é um pré-requisito importante que ele já tenha uma certa experiência, de que ele já tenha a experiência de tomar conta da sua congregação. Geralmente nós perguntamos aos irmãos escolhidos ou candidatos o seguinte: sua esposa concorda com isso? O que é que ela diz a respeito da sua indicação? Algumas até evitaram assinar e por uma orientação errada de quem tomou a assinatura aí. Ela deveria ser a primeira da lista para assinar. Ela tem que assinar.
porque no conselho nós achamos estranho. Por que a sua esposa não assinou? Logicamente, elas concordaram. Mas assim, a ênfase que eu estou querendo dar aqui, muito mais do que a assinatura, é que se a esposa, se a família não entende, não vê o homem de Deus como aquele homem separado para o ofício, o que vai acontecer é o seguinte: não vai para frente aquele presbítero, ele não vai desenvolver o seu ministério, nem aquele diácono também, porque a sua esposa será um empecilho. Ele quer ir para a igreja na quarta-feira, mas ela não sai da novela. Ele quer ir para a igreja na quarta-feira, mas não tem o incentivo da esposa. Por outro lado, os filhos veem esta divisão e dizem: peraí, eu fico com mamãe ou eu vou com papai? É preciso um fechamento, é preciso um acordo, é preciso uma decisão. Esta congregação pequena e primeira, ela precisa estar preparada para que a igreja então veja: este homem de fato está pronto para cuidar da igreja de Deus. Eu sei que nós temos dificuldades quando estamos com crianças pequenas, mas eu nunca vi pastores oficiais, presbíteros dedicados atrasarem-se por conta de bebês. As esposas sempre estavam cooperando. Claro, eles não têm a habilidade destas mulheres de Deus, mas se a mulher, ela pisa no freio, ela puxa o freio de mão, é um sofrimento, é uma luta para aquele homem chegar na igreja. Mas se há uma cooperação, se há uma resolução para que o objetivo seja a glória de Deus, os obstáculos são vencidos. Irmãos, eu não estou dizendo aqui das exceções, entendam isso, filtrem bem. A criança adoeceu, a esposa adoeceu, questão envolvendo o trabalho, não é isso não. Eu estou dizendo do dia a dia, e sejamos honestos, daquele dia a dia em que nós dormimos tarde, não nos preparamos para o dia do Senhor, e no outro dia dá trabalho para levantar mesmo. É necessária uma preparação. Vejam só o que John Stott diz a respeito da liderança espiritual familiar. Os pais que não tiveram sucesso na condução de seus próprios filhos não são merecedores de confiança quanto a conduzir a família de Deus. Aquela história de que filho de pastor dá trabalho é vergonhoso para os ministros. O filho do pastor não é que ele vai ser o modelinho, não, mas é que o presbítero, o diácono, aquela história, é filho de presbítero. Não, o tratamento tem que ser o mesmo, o cuidado pastoral tem que ser o mesmo. A reunião, a resolução, o amor pela igreja de Cristo e o dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, tem que ser em conjunto, porque o lar, para o homem de Deus, deve ser considerado um campo de treinamento para o líder da igreja. O acampamento que nós realizamos, irmãos, ele teve por objetivo isto. Eu tenho certeza que seus filhos voltaram animados, algumas mães apreensivas: o que será que vai acontecer? Mas houve uma identificação. Eles precisam crescer como crianças, mas como meninos que amam e temem ao Senhor, e que veem nestes homens da igreja, nos oficiais da igreja, o modelo para eles no futuro seguirem, continuarem. Agora, se não houver liderança espiritual familiar, isso jamais será possível. O homem precisa ter autoridade, e esta autoridade ela é conquistada pela liderança amorosa, pela palavra, por sua dedicação. Por isso, ele precisa ser alguém que lidera espiritualmente a família. Ele não é somente o provedor, ele é aquele que lidera pastoralmente a sua casa. E, irmãos, eu digo isso com muito temor, porque minha esposa estar aqui sabe como eu tenho falhado nisso. Quando muitas vezes estou preocupado em cuidar do rebanho maior, sou chamado a atenção por esquecer do meu pequeno rebanho. Se faço isso, falho. Preciso retornar novamente e reconhecer que se eu não administro bem esta parte espiritual, desqualificado estarei para fazer o restante.
O caráter e conduta também, ele é importante, e nós encontramos em Tito 1, 7 a 8, duas listas de características gerais, uma lista positiva e outra negativa. Então, ele precisa ser um homem de Deus no lar, mas também precisa ser um homem de Deus quanto ao caráter e conduta cristã. Alguém, para ser oficial, precisa ser irrepreensível no seu dia a dia. Tito vai dizer que ele é um mordomo, um despenseiro de Deus, ele é alguém que cuida da dispensa divina. Os dons não são nossos, são dádivas de Deus e nós precisamos cuidar. E o que nós vamos apresentar aqui, juntamente com o que é mencionado em Tito 1, versículos 7 e 8, é aquelas outras exigências encontradas em 1 Timóteo 3. Eu vou apenas citá-las aqui. Quando falamos da lista negativa, de que um homem não pode ser, se você estiver observando aqueles que se apresentaram como candidatos, é que ele não pode ser arrogante. O homem de Deus que almeja o ofício não pode ser um homem arrogante. Ele precisa ser humilde, ele precisa ensinar e estar disposto a aprender. Ele precisa estar pronto para ouvir e depois para falar. Às vezes nós pensamos assim, o pastor fala muito durante o domingo, mas o pastor ouve muito durante a semana. Às vezes, muito tempo, entra um irmão e já vem outro irmão, e aí quando eu já vou abrir a Bíblia, já vem mais outro irmão. Não é ruim não, faz parte do trabalho pastoral, mas ouvir antes de falar e dizer o que a palavra de Deus diz, é algo que diz respeito ao ofício de presbítero e diácono, e ele não pode ser arrogante, como também ele não pode ser irascível. Os homens de Deus não podem ser explosivos. Eu citei aqui que houve duas eventualidades no encontro dos homens. Foi porque os garotos estavam jogando futebol, e futebol é um jogo de contato, e em dois jogos diferentes aconteceram choques. Então, um levou o saldo de um nariz quebrado, e o outro o supercílio aberto. Fiquei muito preocupado, cheguei em casa e disse: Adriana, eu tenho que visitar esses meninos. Adriana, você tem que ir mesmo. Me arrumei para visitar, liguei para o primeiro: está em casa? Não, pastor, estou no shopping. Oh, que homem forte. O segundo não consegui falar, falei com o pai: me desculpe, seu filho foi, mas olha, não foi nada, não teve violência e tal, foi um jogo de homens. E não, pastor, eu entendo. Cadê ele? Está em casa, está no cinema com a namorada, coisa boa. Recuperam rápido. Então, não houve ira. O homem não pode ser, o homem crente explosivo. Não há espaço para talibãs cristãos. Vocês estão sabendo o que eu estou dizendo? Aqueles homens que já chegam na igreja, se eles vêm de terno, né, geralmente só o pastor vem, aí aqui dentro, se alguém mexe com eles, eles abrem um terno, está cheio de dinamite, eles explodem, bombas. Não, ele não pode ser irascível, como também a moderação deve acompanhá-lo. Ele não deve ser dado ao vinho. Isto envolve aqui a maneira como ele come e a maneira como ele bebe. Comida e bebida, bênçãos de Deus para o seu povo, mas o homem de Deus, ele não deve ser condenável quando ele bebe ou quando ele come. Não violento, está muito ligado à ira. Ele não pode ser violento, ele deve ser um pacificador. Nós aprendemos isso no encontro, quando onde devemos entrar numa briga, por exemplo. O crente sempre deve evitá-la, mas quando nenhuma solução existe, ele deve então apelar para a justiça divina e defender os mais fracos. Ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância. O homem de Deus, ele não pode almejar o ofício por conta da posição ou cargo. Muitos têm caído nesta área, pastores, presbíteros e diáconos. Ele não pode ser ganancioso. E por fim, ele não pode ser neófito. Ser neófito, ou seja, novo na fé, sem experiência, resultará na arrogância, na ira, no destempero, na imoderação, na violência, na ganância. Eu conheço um caso de eu acho que ele nem é mais pastor hoje,
Da época de seminário, na minha época ele foi meu contemporâneo, ele era muito dado à ira, ele era muito violento, qualquer palavra que era dita contra ele, ele já estava armado para a briga. E o capelão sempre observava os verdadeiros pastores no futebol lá, porque às vezes o pessoal trocava tapa e até xingava palavrão. Veja, eles seriam pastores. E aí, este rapaz também ele era muito cobiçoso demais. O que aconteceu é que mesmo assim insistiram. Ele tinha todas essas características negativas, mas ele não era diligente, ele não era estudioso, ele era oportunista. E aí ordenaram este rapaz ao ministério, ele foi para o interior do Nordeste e logo chegando lá, igreja pequena, igreja de sertão, ele já procurou arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Pegou um dos banheiros da igreja e montou um galinheiro para ele. O galinheiro trouxe problemas, a igreja não é lugar para galinheiro. E aí ele brigou com todo mundo, brigou com o conselho, não deu 6 meses de ministério, o conselho disse: pastor, não dá mais. O senhor fica em casa, a gente vai pagar o restante do ano para o senhor, não deveria nem receber, mas a gente não quer mais o senhor aqui. E o que acontece é que estes aspectos negativos têm provocado um fenômeno no Brasil, de que um pastor, no máximo, tem passado 2 anos em uma igreja, porque ele não se sustenta, ele não se soma, nem trabalha com os oficiais, como muitos oficiais também não têm perseverado, porque por vezes a igreja não tem observado que o que é muito mais agravante, seus exemplos negativos têm sido maiores do que seus atenuantes, que seriam as suas virtudes. Mas vamos falar das virtudes agora, nós já estamos caminhando para o fim. As virtudes apontam para a hospitalidade. Um presbítero ou um diácono deve ser alguém hospitaleiro, que tanto está pronto para receber bem alguém na igreja, como para receber alguém em sua casa quando precisa de socorro, quando precisa de um conselho, ou quando precisa ser acolhido com fraternidade, hospitalidade. É estranho você escolher um presbítero ou um diácono que não fala com ninguém. Ele entra na igreja, ele nem sabe quem são as pessoas da igreja, ele escolhe pessoas para cumprimentar. É claro que a igreja, sendo grande, envolve certas dificuldades, mas ele é aquela pessoa, não é o populista, mas ele é o homem de Deus que sempre é conhecido por sua hospitalidade, por sua amizade. Por isso que ele deve ser amigo do bem. Ele nunca se vinga pagando o mal com o mal, mas sempre exercita o bem. Ele, ao invés de ser imoderado, dado ao vinho, ele é sóbrio. Quanto às suas decisões, ele é sábio, e ao mesmo tempo ele é exemplo quando come, ou quando bebe. É algo que eu procuro sempre ouvir lá em casa, porque a gente vai ficando mais velho e facilmente a gente engorda. Então a gente vem do acampamento desse, ganha quilos, e depois para perder é difícil. Mas é estranho você perceber imoderação na parte dos oficiais. Eles devem ser exemplo quando comem e quando bebem. Eles devem ser justos, eles devem ser também piedosos. Aplicam a justiça segundo a palavra de Deus. A piedade é uma marca característica deste homem, servo do Senhor. Ele é temperante, veja, é o contrário de ser violento ou dado à ira. Ele tem uma boa reputação fora da igreja. Alguém se apresenta para o ofício, é de bom alvitre, é importante que a igreja procure saber como é que é este homem no trabalho. Eu fico feliz quando encontro alguém que não sei quem é, e por alguma situação ela fica sabendo, esta pessoa, que eu sou pastor, e aí diz: olha, eu conheço o presbítero fulano, ou o diácono fulano, ou o irmão que é candidato ao ofício. E aí eu digo: sim, como é que ele é? Não, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa dedicada, ele realmente é um cristão. É necessária a boa reputação fora da igreja, o bom testemunho. Ele não é aquele cara que é uma pessoa aqui e outra diferente lá fora. Ele é crente onde quer que esteja. Homem de uma só palavra. É aquilo que ele disse e é aquilo que ele sustenta. A sua palavra é uma só. Sim, sim, não, não. Ele está disposto, segundo o Salmo 15, até mesmo a sofrer o dano pelo que disse ou pelo que se comprometeu. Ele é experimentado ou experiente, ou seja, ele é alguém que é treinado.
Ser experimentado ou experiente, irmãos e irmãs, envolve treinamento. Por isso a decisão do conselho de fazer essa reciclagem conosco, oficiais, e treinar os futuros oficiais. Este acampamento, por exemplo, eu fiquei tão empolgado que eu estou falando muito dele, né? Este acampamento ele tem por objetivo treinar os mais novos, porque este treinamento vai gerar a experiência que nós vamos ver depois no jovem. Ele precisa ser ensinado e ser ensinável. Está disposto a ouvir a sabedoria dos mais velhos, porque surge da palavra de Deus. Finalmente, irmãos, integridade doutrinária é aquilo que também é necessário de um presbítero. Em Tito, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, o último texto que eu quero apresentar para os irmãos, ele diz assim, que o oficial ele precisa ser íntegro na doutrina de Cristo, na sã doutrina, diz, apegado à palavra fiel, que é segundo, que é conforme a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vejam só, não escolham um diácono segundo os padrões que costumeiramente nós temos adotado. Ele não gosta muito de estudar, mas ele é sempre pronto para servir, vai dar um bom diácono. Ele não fala com ninguém, sabe? Ele não é muito bom assim para visitar as pessoas. A pessoa está doente, ele nem vai lá, mas ele ensina bem, vai dar um bom presbítero. Todos os ofícios, os dois ofícios de presbítero e diácono, envolvem este apego à palavra de Deus. Claro que os guardiões da doutrina são os presbíteros, mas vocês lembram quem foi o primeiro mártir da igreja do Novo Testamento? Estevão era presbítero ou diácono? Homem bom, que sermão ele pregou e que coragem. Vocês lembram quem chegou a Samaria e pregou primeiramente o evangelho lá? Quem foi? Olha o grilinho, Filipe. Filipe era presbítero ou diácono? Diácono, conheciam a palavra de Deus. Então não votem em um irmão se ele não ama a palavra, se ele não busca crescer no conhecimento da palavra, se ele não se esforça por crescer na sã doutrina, porque até mesmo um diácono, por exemplo, quando ele precisa instruir um irmão que está com as contas atrasadas, vamos dizer isso, e aí há um problema relacionado à conta de água e luz, e ele atrasou várias contas. Eu via muito isso o pastor Franklin contar aqui para a gente, quando falava desse assunto. Menino, eu guardei isso aqui na cabeça. E aí o diácono vai lá, visita, né, o corpo diaconal, e aquele irmão diz, olha, eu ganho pouco, e eu não estou conseguindo pagar as contas. Aí o diácono começa a observar a televisão ligada, o dia todo, muita luz acesa, radiola ligada, radiola não, né? Os MP3 pequenininhos que o Renato vende agora, tudo lá, mas ligado na tomada, né? Aqui na pilha. Mas ele está gastando energia e agora está querendo que a igreja ajude a pagar. A igreja vai ajudar, deve ajudar, com sabedoria sim, mas depois de instruir sobre o cuidado, sobre o trabalho, sobre a preguiça. Muitos às vezes não querem trabalhar, mas querem que a igreja sustente. Por isso que o trabalho da junta diaconal aqui é um trabalho bonito. Tem muitos irmãos aqui que não tinham ofício e hoje tem um ofício porque, liderados pela junta diaconal, a igreja deu treinamento, pagou curso, graças a Deus por isso. É aquela velha história, né? Não dá o peixe apenas não, toma a vara, vá pescar, porque o trabalho é digno. Sem um conhecimento doutrinário, o coração amolece e aí começa, vamos só ajudar. Não, precisa da instrução, em amor, da exortação. Então a integridade doutrinária envolve este apego à palavra, ao estudo da palavra, ao ensino da palavra, a competência bíblica e doutrinária para exortar as pessoas à verdade e também a contradizer os erros doutrinários. Eu disse isso aqui no curso de terça-feira, que o incinerador aqui dos cartazes que vem sempre para mim são os diáconos na porta. Quando já chega lá, diz, pastor, quer que eu rasgue ou o senhor rasga? Que às vezes são programações totalmente loucas que não tem nada a ver com o ensino da palavra de Deus. Aí, pode deixar que eu incinero aqui, eu rasgo e jogo. Eles
tem compreensão. Não entra qualquer pessoa aqui e chega lá, eu sou o pastor fulano de tal, eu quero que o meu nome seja dito lá na frente, por favor leve. O diácono conhece a palavra de Deus e diz assim, não, aqui na igreja nós não temos isso. Apresentação no final, para todo mundo, não há nenhum destaque aqui de se você é governador ou se você é tecelão, não existe isso. O estudo bíblico vai nos direcionar. Um homem de Deus, ele precisa ter uma vida familiar piedosa, caráter e conduta, integridade doutrinária, para que então, sendo eleito pela Assembleia, tendo a confirmação divina e sendo aprovado pelo Conselho, se some à causa de Cristo Jesus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe como igreja, que a nossa oração seja por oficiais dedicados, homens fortes, piedosos, que amem ao Senhor, e procuremos, domingo que vem, no dia da eleição, depois de oração, orem durante esta semana, se possível venham orar com a igreja na quarta-feira. Depois disso, de reflexão profunda do que acabamos de aprender, votem. Agora votem segundo aquilo que Deus nos apresenta e que devem ser as qualidades para um homem de Deus. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos por Tua santa palavra. É um estudo necessário, Senhor. É um aprendizado importante para todos nós. Nós precisamos, Senhor, de homens de Deus, vocacionados e chamados para o ministério. Homens irrepreensíveis quanto à vida familiar, quanto à conduta e caráter cristãos, quanto a integridade doutrinária, o amor à palavra, o apego à doutrina. Precisamos, ó Senhor Deus, destes homens, não de homens perfeitos, porque é impossível alcançarmos esta perfeição, mas de homens que imitam o perfeito varão que é Cristo Jesus e vivem na dependência dEle. A crise, Senhor, que enfrentamos na igreja brasileira é fruto da nossa negligência como igreja do Senhor ao desprezo, ou é fruto da nossa negligência pelo desprezo a estas doutrinas. Livra-nos, ó Senhor, de votarmos no domingo que vem por preferências pessoais, porque somos amigos destes irmãos, porque achamos que ele vai nos representar quando a igreja não deve ter partidos, porque ele tem um histórico familiar presbiteriano na igreja. Não, Senhor, mas que votemos porque eles são fiéis às suas esposas, governam bem a sua própria casa, apresentam uma conduta reta dentro da igreja e fora da igreja, e são homens que amam a palavra, que trabalham porque amam a palavra em obediência ao Rei Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, Senhor, porque sabemos que este investimento é eterno. Este investimento não será em vão, mas se tivermos uma igreja fiel, segura, dependente do Senhor, colheremos muitos frutos para o teu reino. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.